Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Emerson Soares, o pastor da Igreja Batista Central em Laranjal, e estou aqui para caminhar com você no devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. Tem sido para todos nós uma bênção, algo maravilhoso poder caminhar na palavra de Deus, conhecendo como Deus se relaciona com seu povo, para que nós possamos nos relacionarmos com Ele a cada dia mais e também melhor. Porque o nosso objetivo aqui é trazer espiritualidade para a sua vida, para a minha vida. Porque todos nós precisamos buscar o Senhor. E precisamos buscá-lo enquanto se pode achar, enquanto ainda dá tempo. Então, se você ainda não buscou o Senhor, aproveite hoje para buscar a sua presença e permita que essa verdade espiritual possa agir no seu coração, formando no mundo físico aquilo que é feito no mundo espiritual. Que você possa ser um agente de Deus neste mundo, para que pessoas sejam transformadas. Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado por esta manhã, pela manhã de sábado que o Senhor nos deu. Peço que o Senhor abençoe a vida dos teus servos. Peço que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos. Obrigado, Deus, pela vida de cada um deles, por tudo que o Senhor concedeu ao longo desta semana e já aconteceu ao longo desse dia. Muito obrigado, ó Deus. Eu sou muito grato ao Senhor pela vida do meu irmão e da minha irmã. Por isso, ó Pai, eu te agradeço. Eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro, eu te glorifico. Aleluia! Louvado seja o teu nome, hoje e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Hoje, infelizmente, nós não temos aqui o nosso chat porque não é ao vivo, é o vídeo gravado, mas vamos ao texto de hoje. Estamos em 1 Reis, vamos começar hoje com o capítulo 13, vamos até o capítulo 15. Deixe-me ler aqui os primeiros versículos do capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Bem, Judá era o reino do sul, era a capital do reino do sul. Betel ficava no reino do norte, no reino de Jeroboão, onde principalmente ele oferecia, onde havia um templo, onde ele oferecia os holocaustos a todos os seus deuses, né? Além do Deus criador do céu e da terra, ele tinha também altares para outros deuses. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor, isto o homem de Deus. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Bem, só mais um detalhe, né? De Judá, provavelmente Jerusalém, até Betel era cerca de 20 quilômetros, tá? E esse homem de Deus, ele diz o seguinte: olha, Jeroboão, vai nascer alguém da linhagem de Davi, no reino de Judá, né, que seria adversário, o rei Roboão do reino de Judá e o rei Jeroboão do reino de Israel, que seria do norte, eles travaram batalhas, muitas batalhas. Mas enfim, haveria alguém, rei Josias, que nasceria algo em torno aí do ano 600 antes de Jesus. Aqui estamos falando em cerca do ano 900 antes de Jesus. Então, era uma profecia que se cumpriria 300 anos, cerca de 300 anos depois. Tá? Vamos lá. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Aliás, Josias foi um dos grandes homens de Deus. Ele fez uma grande reforma a partir do livro da lei que foi achado. Ele leu, ele chorou, ele leu para o povo, fizeram jejum, proclamaram a Páscoa, enfim, foi algo lindo, algo maravilhoso. Nós vamos chegar lá. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Bem, não é uma questão literal, tá? É que a memória de Jeroboão, ela persistiria ainda ao longo de muito tempo por causa dos seus atos errados que o Senhor reprova. Então, todos os atos dele, de Jeroboão, e tudo que aconteceu a partir dos seus atos, viriam contra ele, deporiam contra ele, ok? É isso que quer dizer que os ossos serão queimados sobre você. Você vai pagar pelas consequências do seu erro, mais ou menos isso, tá?
Verso 4. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Mais ou menos assim, ele aponta e o braço não desce mais, ele fica travado. Isso por causa do erro que ele estava cometendo, né? Enfim, ele vai até o homem e fala o seguinte: olha, ore ao Senhor, seu Deus, para que isso possa ser corrigido, meu braço volte ao normal. Ele ora, o Senhor faz com que o braço dele volte ao normal e ele chama: olha, vem para cá, vamos comer, vamos. E o homem de Deus falou o seguinte: não, Deus disse que era para entregar o recado e depois voltar para ajudar, mas não pelo mesmo caminho. Nem deveria comer nem beber naquele lugar, ali naquela região, e deveria voltar por outro caminho para Judá. Aí, olha só como acontecem as coisas, né? Havia um profeta naquela região. E quando ele soube da história, pelos seus filhos, ele selou seu jumento e foi atrás desse homem de Deus. E ele chega para esse homem e fala o seguinte: o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma e beba água. Mas ele estava mentindo. Irmão, irmã, se Deus te mandou fazer alguma coisa, faz. Não comete erro, não. Não desobedeça. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque senão, irmão, você vai colher as consequências do seu erro. Você vai colher as consequências do seu pecado. Por isso, não desvie. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, não desvie. Verso 20. Enquanto eles estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar. Verso 22. Você voltou e comeu pão e água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Bem, infelizmente, esse homem de Deus, esse profeta, quando voltava para Judá, ele encontrou um leão, ou o leão encontrou ele, né? E o leão acabou matando esse homem. Quando aquele profeta que havia mentido foi até ele, viu que ele estava morto, ele trouxe esse profeta e sepultou no seu próprio, no lugar de sepultamento da sua família. Ou seja, cumpriu o que tinha sido dito sobre esse profeta. Verso 33. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Ainda que Deus tenha falado com ele viu a ação de Deus no seu braço, mas infelizmente ele não mudou de atitude. Se Deus já te orientou que você deve mudar de atitude em alguma coisa, não insista, mude, não resista. Como Jesus falou com Paulo no caminho de Damasco, né? Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, eu estou te falando, eu estou te mostrando e você está resistindo. Não faz isso. Bem, capítulo 14, verso 1. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente e disse este à mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre o povo. Enfim, essa mulher faz isso. Ela vai até Aías, mas ele já não enxergava, mas Deus já tinha falado com ele. E quando ele ouvia os passos da mulher próximo à sua porta, ele disse: entra, mulher de Jeroboão, eu sei que você está aí e não tente se disfarçar, ou não se disfarce. Enfim, Deus sabe de todas as coisas, então não adianta a gente querer mudar isso. E esse profeta, o profeta Aías, ele faz ainda uma profecia: olha, quando você voltar e botar os pés em casa, seu filho vai morrer, o filho de Jeroboão que ficou doente, ele vai morrer. E toda a família de Jeroboão será extirpada, será morta por causa do
pecado que ele cometeu. Bem, verso 19. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras, como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados, e o seu filho Nadab foi seu sucessor. Bem, agora vamos mudar para Judá. O texto ele fica mudando, né, de Israel e Judá. Israel e Judá. Agora a gente vai para o reino de Judá, tá? Não é mais da linhagem de Jeroboão. Agora sim, Roboão, filho de Salomão. Roboão, filho de Salomão, foi rei em Judá e tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, cidade do Senhor, que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Bem, isso simbolizava um pecado de Salomão, porque o Senhor já tinha ordenado que eles não tomassem mulheres dos povos que estavam ali, moabitas, amonitas, dos jebuseus, não podia. Isso já caracterizava um pecado por parte de Salomão. Judá fez o que o Senhor reprova. Judá aqui o povo, tá? Pelos pecados que cometeram. Eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados tinham feito. Então, Roboão, sim, fez um reinado ruim, né? Para você ter uma ideia, verso 24. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis de todas as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Homens que se prestavam a fazer sexo cultual. Imagina, né? Os deuses pagãos, eles usam exatamente as fragilidades humanas para que possam pegá-los, para que possa dar uma rasteira. Então, cuidado, irmão. Cuidado com as suas fragilidades. O inimigo ele vai tentar você exatamente naquilo que você é fraco. Identifique aquilo no que você é fraco e fortaleça. Peça ao Senhor que te fortaleça. Seja com bebida, seja com drogas, seja com mulher, seja com jogo, seja com o que quer que seja. Se você tem uma fraqueza nessa área, peça ao Senhor para Ele te ajudar. E Deus vai te ajudar nesse sentido. Verso 29. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Nesse caso aqui, no capítulo 15, a gente continua ainda no reino de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maacá, filha de Absalão. O que nos mostra, né, que Roboão não teve filhos. Então quem assume era a filha de Absalão, né? Que era filho de Davi, né? Então era a linhagem real assumindo aí o trono quando aquele que deveria gerar filhos não tinha gerado filhos, né? Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. Bem, Davi, predecessor, quer dizer que ele é da família de Davi, tá? Porque ele não era filho de Davi. Veja algo importante aqui, ó. O seu coração não era inteiramente consagrado. Irmão, irmã, o seu coração precisa ser consagrado inteiramente. Sabe qual era uma das características de Jó que chamava a atenção de Deus? Ele era íntegro. Íntegro quer dizer inteiro. Então que o seu coração seja inteiro consagrado ao Senhor, para a honra e glória dele, totalmente. Que não haja nenhum espaço no seu coração que dê lugar a Satanás, ao mundo, à carne. O seu coração ele deve ser totalmente consagrado a Deus. Não tem negociação. O coração precisa ser consagrado a Deus. Se você quer ser discípulo de Jesus, tome a sua cruz e siga-o, ok? Abra mão dos seus desejos, que os seus desejos sejam os desejos do Senhor e que você tome a sua cruz e siga. Isso é o primeiro passo para ser um discípulo. Ou seja, você deve assumir a sua responsabilidade, seu coração deve estar íntegro na obra do Senhor, ok? Vamos seguir então? Seguindo em frente.
Verso 8. E Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. O seu filho Asa foi o seu sucessor. Bem, tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Qual foi o homem que criou Asa e não voou? Foi Abias. Porque ele criou o rei Asa. Não criou Asa para voar, não, tá? Bem, brincadeiras à parte, vamos seguir em frente. Abias, ele reinou por pouquíssimo tempo, porque ele exatamente fazia o que era errado. E nós sempre colhemos o resultado do nosso pecado, tá? Nós sempre colhemos as consequências das nossas atitudes. Verso 9. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos. Olha só a quantidade de tempo. Mas por que isso? Reinou em Jerusalém. O nome da sua avó era Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Existe uma lição muito interessante aqui, né? Independente da família de Asa, na família de Asa, ter uma pessoa tão mesquinha, tão má, tão malévola quanto Absalão, isso não foi o suficiente para tirá-lo dos caminhos do Senhor. Não importa o que tenha acontecido no seu passado, quem foi seu pai, quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, não importa. Se você hoje tomar a decisão de fazer o que é certo, acredite, você vai colher as consequências do que é certo, tá? Que o passado não indique quem você é. A sua vida, ela é definida pelas atitudes que você toma hoje, assim como o rei Asa. Independente dele ser descendente de Absalão, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Verso 23. Chegou até a depor a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Bem, Asa, ele, embora tenha deposto a sua avó, e para ele não tinha parentesco, né? Para fazer a vontade de Deus não há parentesco. Por isso que Jesus fala, né? Se você não deixar pai, mãe, se você não abrir mão de você mesmo, você não é digno de ser discípulo. Ele abriu mão até mesmo do laço de parentesco, porque ela tinha cometido um erro grave diante do Senhor. Embora ele não tenha derrubado todos os altares, mas o coração dele estava no Senhor. E ele demonstrou isso com essa atitude. Bem, vamos lá, seguindo em frente. Verso 24. E quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor. O seu filho Josafá foi o seu sucessor. Vamos lá agora para o reino de Israel, verso 25. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. 2 anos. A gente já começa a pensar que alguma coisa errada já aconteceu, né? Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado a Israel a cometer. Verso 29. Assim começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão, dos pertencentes de Jeroboão, e não deixou ninguém vivo. Perdão, deixa eu voltar aqui no texto que eu perdi. Nós vimos que Nadab, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E um homem chamado Nadab, dentre os líderes, ele se levantou contra Nadab no 3º ano do rei Asa e matou. Não somente Nadab, como toda a linhagem de Jeroboão. Por quê? Havia sido predito lá pelo profeta, pelo homem de Deus, que foi morto pelo leão, porque não obedeceu ao Senhor. Havia sido predito. E ele então, Baasa, que tomou o trono à força, ele mata não somente Nadab, como também a família dele. Assim, já foi o texto que eu li agora, né? Assim, vou ler novamente o verso 29, tá? Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão, dos pertencentes a Jeroboão, não deixou ninguém vivo, destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada pelo seu servo, o silonita Aías. Para finalizar, verso 33, no 3º ano do rei Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel.
em Tirza e reinou 24 anos e fez o que o Senhor reprova, novamente, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Bem, falando sobre Baasa, né, o texto fala aqui que ele cometia os mesmos pecados de Jeroboão. Isso quer dizer que Jeroboão ele deixou um legado. Tanto as coisas certas como as coisas erradas deixam um legado. Qual o legado que você quer deixar? Então vale a pena você pensar nisso hoje. Seja obediente e o seu legado vai ser continuado pela sua família, seus filhos, netos e netas, até mesmo por amigos e amigas, até mesmo pessoas que não te conhecem, que vão saber da sua história. Eles vão agir de acordo com o que eles ouviram a seu respeito. Acredite, você é um instrumento de transformação, seja para o bem quanto para o mal. Seja como o rei Asa, um grande exemplo que nós tivemos no nosso texto de hoje, né? E que o seu coração seja inteiro no altar do Senhor, tá? Eu não coloquei um tema, mas se eu fosse botar um tema na reflexão de hoje, eu diria: os efeitos de um coração íntegro diante do Senhor. Que o seu coração seja íntegro. Vamos orar novamente? Meu Senhor e meu Deus, obrigado por esta manhã e nesse momento de oração quero interceder. Eu quero clamar, ó Deus, pela Maria Fernanda, quero clamar pela família da Bárbara Holanda, quero clamar ao Senhor, ó Deus, pela nossa igreja, pela juventude, filhos, pelo crescimento espiritual, ó Deus, quero clamar pelo bairro Laranjal, quero clamar ao Senhor, ó Deus, pelo meu irmão e minha irmã, que nesse momento está acompanhando esse devocional. Que o Senhor traga para esse irmão, esta irmã, ó Deus, a cura necessária, que esta dor seja arrancada, que esse incômodo seja retirado, que tudo aquilo, ó Deus, que traz desconforto para a vida do meu irmão e da minha irmã, seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Porque o nosso desejo, ó Deus, é ver os nossos irmãos bem. Por isso, ó Pai, cuida de cada um. Toma, ó Deus, cada um pela mão e guia segundo a tua vontade. Peço, Deus, se há alguém com pecado, Deus, escondido, que o Senhor mostre, ó Deus, aonde essa pessoa caiu, para que ela possa se arrepender e possa ter uma vida, ó Deus, que agrade ao Senhor, de obediência. Ó Deus, restaura vidas, cura, ó Deus, que o Senhor faça com que aqueles que têm dúvidas, que não tenham mais, aqueles que estão tristes, ó Deus, que sejam restaurados, as famílias que estão, ó Deus, se destruindo, ó Pai, que o Senhor restaure, que aqueles filhos, ó Pai, que trazem tristeza e dor para os seus pais, que sejam restaurados também, ó Deus, para trazerem alegria para a sua família. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, seja com aquele que está acompanhando a gente agora, e que na sua necessidade, ó Deus, o Senhor entre com uma providência sobrenatural, e que algo espiritual aconteça nesse momento, ó Deus, para a tua honra e glória, mas também para a felicidade do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado esse devocional e amanhã nós estaremos na igreja, tá? Na igreja eu vou fazer um apanhado do texto amanhã para que nós possamos dar continuidade, ok? Que Deus te abençoe, forte, carinhoso abraço e eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia maravilhoso. Sabe por quê? Porque você está começando esse dia com Deus. Consagre ao Senhor, seja íntegro, coloque a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Faça isso, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.